Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Fábio Maia e o tema do vídeo de hoje é gerador de saídas, construindo um arquivo contábil com a saída em .txt. Essa aqui é a sequência da nossa programação de vídeos que buscam ajudar vocês nas dificuldades do dia a dia. Vídeos práticos, diretos ao ponto, mas sempre com bom embasamento teórico. Antes da gente ir para o conteúdo, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que a gente postar um novo vídeo por aqui. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com a comunidade TOTOS RM, mandando um link para os grupos que você participa no WhatsApp, Telegram ou Skype. Pode ser que esse conteúdo seja útil a um de seus colegas. E por último, não deixe de me seguir no Instagram, no @imfabiomaia. É por lá que você pode fazer perguntas, tirar dúvidas, responder enquetes e interagir diariamente comigo. Não esquece de dar aquele like maroto para ajudar a tornar a nossa mensagem por aqui ainda mais relevante. Muito obrigado e bora pro conteúdo. Dentro do conteúdo que eu preparei aqui hoje para vocês, a gente basicamente vai ver como é que cadastra um novo gerador de saídas. Nós vamos entender como é que é a estrutura de layout, que está dividida entre arquivos, registros e os seus campos. Nós vamos entender um pouquinho de contextos. E aí nós vamos entender como é que faz a ligação de campos e contextos. Então, essa estrutura que está aqui é basicamente a estrutura que a gente vai usar para construir o nosso arquivo TXT. Então, fica ligado aqui nessa estrutura. Se você tiver dúvida, tira um print, que é daqui que basicamente sai a construção do nosso arquivo. Bom, bora para o sistema então. Menu gestão, gerador de saídas. Você cria um filtro aí, aplica para todos, manda executar. Antes da gente construir o nosso gerador de saídas, queria mostrar aqui para vocês o gerador de saídas da DIRF, que gera o arquivo texto para a DIRF. Duplo clique. Então, um pouco do que a gente discutiu ali atrás, naquele último slide, a estrutura de um gerador, você tem então layout, aí você tem arquivos, registros e você tem o contexto também. Olha só. O mesmo layout está gerando mais de um arquivo, então você tem o TXT da DIRF e o arquivo de log. E aí aqui em registro você tem uma série de registros, alguns hierarquizados inclusive, então esse é filho desse, esse é filho desse. E aí você tem aqui uma estrutura complexa para a geração do arquivo da DIRF. Então assim, essa estrutura ela atende a arquivos altamente complexos. Para você ter uma ideia da capacidade disso, dá para a gente ter aqui 150 registros e 500 MB de tamanho. Por quê? Porque essa é uma estrutura que atende a geração de arquivos para o SPED, arquivos altamente complexos, né, cheios de registros e podem ter aí um período considerável de dados que geram arquivos bem grandes. Então, antes da gente construir, eu queria te mostrar para você ter uma ideia do que é possível fazer, para você ter uma amostra de quão complexo pode ser construir isso, e é claro que depende da sua necessidade. O nosso arquivo contábil, você vai ver que ele é muito mais simples do que isso, mas é só para você ter a ciência de que com o gerador de saídas você pode construir arquivos simples e complexos. Bom, bora então criar o nosso gerador de saídas. Aqui no menu gestão ainda, gerador de saídas, aplica o filtro aqui e aí a gente vai clicar no botão novo. O nome aqui é arquivo contábil Cispetro, que é o nome do sistema destino. Geralmente eu deixo visível para todas as coligadas, porque pode ser utilizado por mais de uma coligada. Aqui na categoria, não sei se você se recorda de quando a gente fez o vídeo de fórmula visual, vou deixar o link aqui para você clicar. Categoria, na verdade, é um agrupador de perfis. Eu posso criar categorias específicas com perfis específicos que acessarão geradores de saídas específicos. Então, por exemplo, a galera de benefícios, eles poderiam ter acesso aqui exclusivo a todos os geradores de saída de arquivos de benefício. Compra de VT, vale refeição, vale alimentação, cesta básica e por aí vai. O pessoal de folha poderia ter, por exemplo, acesso ao gerador de saídas do arquivo do bem, ao benefício extraordinário mensal. Então, enfim, categoria é um agrupador de perfis e é por aqui que eu digo quem acessa e quem não acessa. Nesse caso aqui, eu vou deixar nessa categoria 1 e não tem layout py. Layout py é aquele layout no nível superior, né, que fica ali como uma espécie de agrupador dos demais layouts. No tipo aqui a gente não preenche nada, vamos dar um salvar e vamos dar um OK. Lembrando que aqui no menu integração, você deve se lembrar quando a gente fez o vídeo de TBC, falei para você que tudo isso aqui é TBC, né? Inclusive gerador de saídas. Então é aqui que está o cadastro. Por aqui eu também crio o layout. Aqui é que eu crio as categorias. Então caso você precise criar categoria, só dá uma nova,
dá um nome para ela e depois você busca aqui que perfis estarão atrelados a essa categoria. Só para você não esquecer, vamos voltar lá no menu de folha de pagamento. Gestão, gerador de saídas. O nosso arquivo contábil está aqui. E agora a gente vai começar a estruturar, começar de fato a construir esse cara para ter o nosso TXT lá no final. Para a gente poder construir o nosso gerador, a gente precisa conhecer a demanda, né? Conhecer qual é a necessidade, que arquivo deve ser construído, que layout, quais são os campos, caracteres delimitadores, formatos de preenchimento de campo, por aí vai. Geralmente a gente tem uma documentação parecida com essa, então nesse caso aqui, essa é a documentação do sistema destino, conhecido como Syspetro, beleza? E aí, existe aqui uma especificação. Então, qual é o campo, qual é a descrição dele. Aqui embaixo, um exemplo de arquivo, né? Com o cabeçalho, o caractere delimitador e as linhas de registro. E aqui eu já tenho um arquivo, inclusive modelo. Esse aqui é o arquivo modelo que eu usei durante o projeto. E é esse o resultado aqui que a gente vai apresentar para vocês, tá bom? Então, conhecida a necessidade, agora é hora de construir o nosso arquivo. Então, de volta aqui para o sistema, pessoal, menu gestão, gerador de saídas, a gente vai dar um duplo clique aqui no nosso gerador de arquivo contábil e aqui começa a brincadeira. Então, vamos pensar no seguinte, o layout é um agrupador de arquivos, registros, contextos, enfim, tudo fica atrelado ao layout. Nessa parte que a gente abre aqui, nessa parte principal, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, que esta etapa nos permite pré-formatar de forma geral os campos do tipo texto, inteiro, decimal, data e lógico. Quando a gente estiver montando os nossos campos aqui do arquivo, uma informação que o gerador nos pede é qual o tipo desse dado. Então, aqui a gente consegue aplicar uma formatação geral para os nossos campos. Então, por exemplo, texto. Supondo que eu disse que o campo é do tipo texto, tamanho 30, porém, na hora que o dado foi gerado, ele ocupou 15 posições. Quando a gente usa esse cara aqui, ó, você pode ver que tem até um espacinho, o que ele vai fazer? Ele vai preencher com espaços, desde que a gente diga aqui como é que eu quero preencher. Então, eu vou preencher à direita, né? Geralmente o campo texto, ele está alinhado à esquerda e você completa com espaços à direita. Então você coloca preencher à direita e aqui a gente está usando um espaço. Se eu quisesse colocar aqui um asterisco, ele ia completar com asteriscos. É sempre a diferença entre o tamanho que eu defini no meu layout e o tamanho do campo gerado. A gente vai ver isso na prática quando a gente estiver montando. Então, vou deixar aqui só com espaço. Esse caso dos caracteres aqui, o português traduzido, o que a gente quer fazer, se vier tudo minúsculo ou se vier com a primeira maiúscula e as demais minúsculas, o que você quer fazer? Você quer aplicar uma formatação de maiúsculo para tudo, de minúsculo para tudo, então é aqui que você controla esse cara. Uma outra coisa aqui que a gente pode usar também é esse cara aqui, expressão regular dos caracteres não permitidos. Por exemplo, se eu colocasse essa informação aqui, eu estou dizendo para ele que tudo que não for número arranca fora. Então, assim, depende muito da sua necessidade. Quando você está construindo arquivos, layouts bancários, esses layouts que a gente viu da DIRF ou de outras obrigações do governo, pode ser que você precise utilizar todos esses recursos. Então, é importante saber que eles existem. E aí, essa mesma estrutura que eu estou mostrando para campos do tipo texto, você também tem para número inteiro. Você diz aqui como é que você quer completar o campo, como é que você vai preencher, né? Se com espaços, tem separador de milhares. Para número decimal a mesma coisa. Para data, importantíssimo, né? Quando a gente quer, por exemplo, um campo de data sem barras, a gente poderia deixar assim. Ou a gente poderia mudar. Eu quero o mês primeiro, depois o dia. Muito importante também, né? Se o campo estiver nulo, por exemplo, que tipo de tratamento que a gente vai dar? Nós vamos preencher com asterisco, com zero, com espaço, com hífen. Então, é aqui que você controla esse tipo de coisa. Para o campo lógico, por último, a mesma coisa também. Se o texto for falso, vai ser false. Se for verdadeiro, é true. Você poderia mudar isso aqui também se quisesse. Então, gente, essa
Essa aba aqui é uma aba que define, de forma geral, como é que as formatações do seu arquivo serão aplicadas. Depois a gente vai ver como é que faz, caso eu queira ignorar essa regra geral e usar uma regra específica lá no campo, beleza? Campo descrição aqui, eu sugiro que vocês utilizem de forma bem detalhada, porque depois a gente vai ver aqui um processo de gerar a documentação desse layout. Caso você queira enviar para alguém, enfim, né, mostrar como é que isso está estruturado, você vai usar essas informações que você utilizou na documentação. Então, o ideal é criar aqui uma boa descrição que ajude o próximo colega que vai fazer manutenção no seu desenvolvimento, beleza? No modo de log aqui a gente vai deixar como processamento dos itens. Usa diretório padrão é o seguinte: a gente vai ver que tem um diretório pré-determinado para gravação do arquivo e eu poderia, de repente, indicar um diretório diferente aqui. Não vou mexer nisso, vou deixar ele mandar para o diretório padrão. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a parte de layout. Então, a gente chegou aqui agora na etapa de arquivos. Eu clico aqui na pasta arquivo, nesse íconezinho de arquivo, e clico em adicionar arquivo. Ele vai abrir uma aba semelhante à aba de propriedades do layout. Aqui a gente pode dar um nome. Por exemplo, arquivo contábil Cispetro. Descrição, mesma coisa. A gente pode aqui documentar, enfim, se a gente quiser. Tipo do arquivo, a gente tem aqui arquivo texto e arquivo texto TAF. Esse texto TAF é só usado internamente pela TOTOS. A gente vai trabalhar com a opção arquivo texto. Codificação do arquivo. Aqui depende muito do tipo de arquivo que você está construindo. A gente geralmente usa esse Unicode UTF-8, que é um padrão aí universal, inclusive compatível com ASCII ou ASCII ou ASCII, enfim, o jeito que você quiser pronunciar aí. Lembrando que o ASCII na verdade é um padrão americano, mas muito utilizado, e o Unicode UTF-8 é compatível com o padrão ASCII. Então, a gente vai seguir aqui com o Unicode UTF-8. Extensão do arquivo, ela vai ser um TXT. Gerar o nome do arquivo dinamicamente é se você tiver uma necessidade específica. Por exemplo, você poderia colocar aqui uma composição de nome de arquivo mais data. Então, ficaria mais ou menos assim. Ele abre uma expressão, você preenche aqui, arquivo contábil Cispetro, underline, e aí aqui você poderia acrescentar, sei lá, uma opção de data, usando aqui uma das funções de conversão, né, que existem aqui, ó, convert, por exemplo, to datetime, to string. Eu não vou usar essa opção, eu vou usar uma outra que eu vou mostrar para vocês, mas só para você saber que dá para você colocar um nome dinâmico no arquivo. Vou mudar aqui então para false. Incluir linha em branco no fim do arquivo, depende, né, da especificação que você tem. No nosso caso aqui não é necessário. Aqui no nome a gente não vai preencher nada, porque ele não deixa, inclusive. Essa informação está fixa aqui. Separador de campos. Lembra do nosso layout? Lá o separador é ponto e vírgula. Então, eu já vou colocar aqui. Tem separador final de linha? Não, não vou precisar usar nada, inicial de linha também não. Sobrescrever o arquivo no diretório padrão, a gente poderia trabalhar com essa opção. Então, toda vez que o gerador de saída for executado, ele vai lá e atualiza o arquivo. Suprimir linhas em branco, a gente também não precisa, para nossa necessidade, mas só para você entender para que serve, esse cara aqui é o seguinte: suponha que o seu arquivo não retornou nenhum dado para determinada linha, tá? Nulo, sei lá. Você poderia dizer aqui para ele o seguinte: preencha uma linha em branco, mesmo no lugar onde não tem informação. Então é como se você enxergasse lacunas vazias no meio do seu arquivo. E usar a data para compor o nome do arquivo é legal. Eu vou usar essa opção por quê? Porque ele sempre vai gerar o nome do meu arquivo mais a data de geração. Então isso é legal para você manter controle das versões de arquivo que você estiver utilizando. Então assim, pessoal, com isso a gente cobriu essa etapa aqui de propriedades do nosso arquivo. Agora a gente vai para registros. Assim como a gente fez com o arquivo, é clicar aqui em registro, adicionar registro, e você vai cair nessa aba aqui. O que é importante saber? A gente dá um nome aqui para o registro, e antes de dar um nome, seria legal eu te mostrar de novo o meu layout aqui. De quantos registros a gente vai precisar? Olha o que eu vejo aqui. Eu vejo um cabeçalho fixo com os nomes de campo, e aí eu vejo os registros do meu arquivo. Então eu vou precisar de um registro para o cabeçalho, que a gente chama de header, e vou precisar de um registro para as linhas do meu arquivo. Então como é que fica isso? Eu vou chamar esse cara aqui de header. Arquivo, ele quer saber a que arquivo esse registro está conectado. Por padrão, ele está conectado nesse primeiro, no único que existe. Se tivesse mais de um, a gente teria que dizer aonde é que esse registro está ligado. Então não é o caso. Bom, header criado, eu clico aqui de novo em registro. Por que eu não posso clicar aqui e adicionar? Porque senão ele adiciona o registro como filho do de cima, não é o que a gente quer. Então, vou remover registros e mando adicionar registro. E esse cara aqui eu vou chamar de registro detalhe.
que é onde estarão os dados do meu lote contábil. Vamos só repassar aqui algumas outras propriedades. Na descrição, é bom você caprichar, porque isso depois vai ser utilizado na documentação que a gente vai gerar por aqui. Esse tipo, ele vai ficar como lista, e depois eu vou deixar um TDN para vocês com a explicação do que é cada tipo, se ele é requerido ou não, a gente não precisa marcar, porque ele vai estar no arquivo. Aí aqui embaixo a gente tem algumas informações, eu não vou passar por isso agora. Aqui no meu detalhe é a mesma coisa, então a gente não vai fazer nada diferente do que está aqui no header. Uma vez criados os registros, a gente começa a trabalhar agora aqui, ó, com a inclusão dos campos. Então eu tenho aqui esse botão que adiciona um campo e esse botão adiciona um campo invisível. Campo invisível depende muito da sua necessidade. Às vezes você pode querer criar expressões que usam um campo oculto para apresentar um valor, então acho que nesse layout que a gente vai trabalhar aqui não tem a necessidade, e a gente basicamente vai clicar aqui para ir criando os campos dentro de cada registro. Então a gente vem aqui no nosso layout e aí o que eu vou fazer? Vou começar a pegar esses campos aqui e vou começar a criar aqui no nosso gerador. Então vou dar aqui, ó, um novo campo, ele traz aqui um nome padrão e aí você pode trocar, beleza? Então estou copiando aqui. Primeiro a gente está criando os campos, depois a gente vai definir o conteúdo dentro de cada campo. Então, número do lote, vou dar um tab aqui, já deu um erro. Por quê? Porque não pode ter caracteres especiais, ponto, traço, enfim. Então eu vou tirar esse número lote daqui, vou vir aqui para a descrição e vou copiar essa descrição que está aqui, ó. Porque isso aqui é uma documentação do layout que a gente está gerando. Então, posso colar aqui a descrição, dar um tab e aí o nosso primeiro campo está criado. Aqui a gente vai trabalhar com a opção primeiro valor, tamanho do campo. Geralmente a gente usa tamanho quando eu tenho um arquivo que é posicional, ou seja, um arquivo por posição, onde cada posição determina o conteúdo do arquivo. No nosso caso aqui a gente não vai precisar usar. E o tipo de dado, ele vai ser um texto, beleza? Então, nosso primeiro campo está criado. Vamos para o segundo. Vem aqui no layout, segundo campo aqui é data. Vamos colocar a data aqui, vamos dar um tab e a gente vai pegar essa descrição aqui, ó. E aí nós vamos colar aqui. Vamos ter que fazer isso com todos os campos. Eu não vou falar agora sobre tipo de dado, porque eu vou deixar para falar disso quando a gente estiver preenchendo o registro que tem dados do nosso arquivo contábil. Lembra que aqui ainda é só o cabeçalho. Então aqui o tipo do dado é texto para todos, porque o que a gente quer é escrever uma palavra para cada coluna do nosso arquivo lá no nosso cabeçalho. Então eu vou seguir aqui cadastrando e já volto aqui com o vídeo. Muito bem, gente, estou de volta aqui, cadastrei todos os campos que estão aqui no nosso arquivo modelo, e aí eu tenho duas coisas importantes para falar aqui. A primeira é a seguinte, veja que esse campo CODEIST, ele se repete aqui também. A mesma coisa acontece com o histórico, a mesma coisa acontece com essa informação adicional. Olhando a documentação, o que eu percebi? Que o campo informação adicional, a primeira vez que ele aparece, ele é do lote, e a segunda vez que ele aparece, ele é do item de lançamento. Então, aqui a gente não pode ter nome de campo repetido. O que eu fiz para diferenciar? Eu fiz aqui, ó, código IST, que é do lote, e código IST item. Mesma coisa para o IST. Esse IST é do lote, esse é do item. Tá? Por quê? Porque ele não deixa você cadastrar isso aqui repetido. Ó. Se a gente tentar apagar e dar um tab, ele fala que já tem um cara com esse nome. Então essa é a primeira informação importante que você não pode esquecer, tá? Não deixa repetir nome de campo aqui. A segunda informação está lá na documentação. Dá uma olhada no que eu encontrei aqui. Eu vim fazendo o preenchimento na ordem em que a gente está vendo aqui, ó. Então número do lote, data, eu tenho data aqui, código do histórico, até que eu cheguei em informações adicionais. Quando a gente tem aqui informações adicionais, e aqui também tem informações adicionais, o próximo campo, de acordo com a documentação, seria número NF. Porém, aqui no arquivo modelo, eu encontrei valor do lote. Então, o que acontece? Isso aqui eu aprendi com um grande CEO aí, Gustavo Caetano, que é CEO da Sambatec. Ele diz o seguinte, quando você encontra disparidade entre o mapa e o terreno, fica com o terreno. O que quer dizer isso? Esse cara aqui é nosso mapa. E esse cara aqui é o nosso terreno. Por quê? Porque ele é o arquivo exemplo, modelo gerado lá pelos caras. Quando eu estava fazendo o projeto, que eu me deparei com isso, eu fiquei pensando assim, bom, se esse aqui é o arquivo exemplo, eu vou pelo arquivo exemplo. Assumi o risco, fiz exatamente como está aqui e deu certo. Ao invés de mandar um e-mail e ficar esperando resposta, porque alguém ia ter que analisar isso e a gente ia perder tempo. Então, ou seja, toda vez que você tiver disparidade entre o mapa e o terreno, fica com o terreno. Muito bem.
essa aqui é a primeira etapa, que é a criação dos campos. E agora a gente tem que colocar um conteúdo dentro dele. Então, o header, ele tem apenas palavras ali separadas por ponto e vírgula, porque ele será a primeira linha do arquivo. É sempre fixo, nunca muda. Isso quer dizer o seguinte, agora a gente vai ter que fazer aqui a ligação. O que é a ligação? A ligação é quando eu pego esse campo que eu criei e associo ele a algum tipo de conteúdo. Então eu vou te mostrar como é que a gente faz para associar isso a um conteúdo fixo. Bora lá então. Então a gente tem aqui o nosso campo número lote, mas ele ainda é uma gaveta vazia. E agora a gente precisa atribuir um conteúdo a ele, ou seja, a gente precisa colocar alguma coisa nessa gaveta. Como é que a gente faz? A informação que tem que estar no header são essas daqui, ó. Todos esses campos têm que fazer parte do meu header. Então é o seguinte, eu criei o campo número lote e eu quero que o sistema mostre para mim, quando eu gerar o arquivo, essa informação. Então eu venho aqui na ligação e escolho o tipo fixo. E eu colo aqui, ó, nr.lot. Então isso quer dizer o seguinte, o campo que eu criei, que tem essa descrição, que tem esse tamanho, que tem esse tipo, agora está recebendo um conteúdo através de um tipo de ligação que é do tipo valor fixo. Então esta palavra está sendo associada ao campo nr.lot. E aí na hora que a gente gerar o arquivo, é essa palavrinha que a gente vai ver lá no nosso cabeçalho. Preencheu? Fecha aqui no xizinho e aí eu percebo o seguinte, a informação já está aqui, mas ele só atualiza quando você for para a linha de baixo. Então na hora que você clicar aqui, ó, viu que agora ele mudou para valor fixo? Mesma coisa, agora a gente está no campo data. Então eu venho aqui, digo que ela vai ser valor fixo, venho aqui na documentação e copio a palavra. Valor fixo e colo. Fecho. Próximo campo é o CodeIst. A gente vem aqui, copia essa palavra, vem aqui na nossa ligação, muda ela para valor fixo e cola. E a gente tem que fazer isso aqui para todos os campos. Então eu vou preenchendo aqui e o vídeo já volta. Bom pessoal, todos os nossos campos aqui agora já tiveram as suas ligações preenchidas com valores fixos. Tá vendo aqui? Então a gente consegue ver valor fixo e o nome do campo. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? Associamos um conteúdo ao nome do campo e agora a gente até pode testar. O que a gente pode fazer aqui, ó? Então, a gente vem aqui, marca o nosso gerador, manda executar. Ele vai gerar no caminho padrão e nós vamos avançar aqui. Vamos executar. E ele deu um erro. Está dizendo aqui que não tem registro para ser salvo. Na verdade, eu já até sei o que foi aqui, ó. Para o header, especificamente, o tipo aqui precisa ser registro, tá? Que é quando eu quero gerar uma única linha, independente da quantidade de linhas e ligações que eu tenha lá nas minhas ligações. Então, deixa comigo que eu vou colocar uma correção lá no bloco, quando a gente estava construindo esse header aqui como registro. Naquele momento eu informei aqui que deveria ser lista, eu vou colocar uma correção quando eu estiver editando esse vídeo aqui. Beleza? Bom, corrigida essa informação, a gente salva. Aí vem aqui e manda gerar. Geração de saída, dá um avançar, executar. E agora sim, agora a geração foi concluída, ficou verdinho. Se a gente for lá no caminho padrão, olha só o que ele fez aqui, ó. Ele colocou o nome do arquivo, igual a gente preencheu, arquivo contábil Cispetro, e adicionou aqui data e hora da geração. O que tem aqui dentro? Somente o header, que foi exatamente o que a gente acabou de configurar. Então assim, gente, vocês devem ter percebido que, embora o gerador de saída seja um cara fantástico, cheio de recursos, cheio de possibilidades, dá um trabalho fazer isso. Então, a primeira etapa aqui do vídeo era algo mais teórico, eu tinha que ficar te explicando aí exatamente o que era cada coisa. Agora a gente vai para o registro detalhe, e aí sim, nós vamos começar a colocar ali agora o conteúdo do nosso lote contábil. Então vai ser mais rápido, o que a gente vai fazer agora é que nós vamos ter que usar um contexto, vamos ter que criar um contexto para trazer a fonte de dados do gerador de saída, que vai ser uma consulta SQL. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Bom, a primeira coisa que eu fiz então, eu criei uma consulta SQL que retorna para a gente todos os dados que estarão lá no nosso arquivo contábil. Essa consulta, se a gente editar aqui, o que eu fiz? Eu estou dando select, na verdade, nos campos que retornam, baseado no lote do Labore e os itens de lote do Labore, retornam as informações. Eu separei os blocos aqui de débito e crédito porque tem preenchimento diferente ali no D ou C. Muito bem, se a gente executar isso aqui, ela vai pedir dois parâmetros para a gente, o código do lote e
código da coligada. A gente executa aqui e o que acontece? Esse nome de campo você já conhece. É exatamente os nomes de campo que a gente usou quando a gente estava criando os campos lá no nosso gerador de saídas, baseado na documentação. Então, número do lote, data, código histórico, descrição, enfim. Isso aqui já foi um estudo, né, junto com o cliente, para saber que informações deveriam ser retornadas em cada campo. Então, você vê que aqui a gente tem uma repetição, porque uma é crédito, outra é débito e por aí vai. Beleza? Então, esse resultado é o resultado que a gente espera enviar para o gerador de saídas. Pô, Fábio, mas não era mais fácil vir aqui, exportar em TXT? Cara, daria para fazer isso, mas você não tem um processo estruturado, controlado, como a gente está tentando demonstrar aqui. Beleza? Então, sentença SQL criada. Vamos lá criar agora o registro de detalhe no nosso gerador de saídas. Gerador de saídas, duplo clique, e aí a gente está de volta aqui no nosso arquivo. Bom, a gente agora tem que trabalhar em cima desse cara aqui, ó, registro detalhe. Lembra que aqui no header a gente deixou aqui como tipo registro, e aqui no detalhe ele vai ficar como lista mesmo. O que a gente precisa fazer aqui? De novo, criar os campos. Então a gente vai ter que vir aqui basicamente criar nessa estrutura tudo que a gente tem aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que na hora que a gente for associar ligações, ao invés de eu usar valor fixo, eu vou usar o que está vindo da minha consulta SQL, que depende do contexto que a gente ainda vai criar, e eu vou mostrar aqui o passo a passo. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro campo? A gente basicamente vai repetir esse cara aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer aqui? Novo campo. De novo, nrlote. Qual que é a descrição que vai aqui? É a descrição que está aqui, ó. Então, a gente vai fazer de novo a mesma coisa que a gente fez para o header, só que agora eu tenho que prestar atenção no tipo de dado e depois a gente vai trabalhar com uma ligação que vem de uma consulta SQL. Preciso trabalhar com tamanho e posição? Não. Por quê? Porque nosso arquivo não é posicional. Ele é separado por um delimitador que é o ponto e vírgula. Então, assim, se a gente olhar aqui para esse layout, basicamente tem 3 tipos de dados aqui. Tem texto, isso aqui é texto, isso aqui é data, texto, 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 valor. Aí a gente tem texto, valor, texto, 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 texto e texto. Então, assim, a maioria é texto. A gente tem um campo de data e 2 campos para valor. E aí a gente vai depois colocar essa informação aqui, ó, no tipo de dado. Então, qual que é o próximo campo? Volta lá no layout, data. A gente vem aqui em data. Qual que é a descrição desse campo? Capricha, porque isso aqui depois vai para sua documentação. Então, copia, cola. Só que agora, esse tipo de dado ele não é mais texto, ele é data. Tá sacando? Então, assim, a gente, no header, a gente usou texto para tudo, porque é uma informação fixa, né? São palavras ali que são os nomes das colunas. Aqui não. Aqui é o dado que vai vir de uma consulta SQL para aparecer no nosso arquivo como conteúdo. Então, agora a gente tem que prestar atenção nesse tipo de dado aqui. Vou fazer mais um. Qual que é agora? A gente tem aqui o CodeIst. Lembra que não pode deixar caractere especial. E aí, nós vamos pegar a documentação, colar aqui. Código histórico, ele é texto também. Então, pessoal, eu vou preencher aqui todos os campos e a gente já volta com o vídeo. Bom, pessoal, então todos os campos aqui preenchidos agora. Como eu disse, a gente tem um campo data, esse campo aqui de valor como decimal e esse outro como decimal e os demais todos texto. E agora a gente precisa começar a trabalhar aqui, ó, nas ligações. Ou seja, a gavetinha está vazia e a gente precisa colocar aqui um conteúdo, associar um campo a um conteúdo da base de dados para que isso vá listado no nosso arquivo. Então, como é que a gente faz isso? Tá quase acabando, hein, pessoal? Tá quase acabando. Desanima não. Quem tá dormindo, acorda aí. Vem aqui no contexto e vou adicionar um contexto. Aqui a gente tem vários tipos. Bibliotecas, contadores, conjunto de dados. A gente vai usar 2 aqui. A gente vai usar consulta SQL e vai usar também parâmetros da geração, porque tem parâmetros na nossa consulta SQL. Então, consulta SQL, nós vamos chamar isso aqui de dados arquivo. Essas opções aqui de modo de carga, nós vamos trabalhar com carregado no início da geração e o link que eu vou deixar vai ter a explicação dos outros itens também. Aqui a gente escolhe a consulta. Gerador de saídas, contábil, arquivo contábil. Então, olha só, ele criou o contexto, dentro do contexto tem a consulta e dentro da consulta a gente tem os campos. O único problema é que aqui ele ordena por alfabética. O que a gente tem que fazer agora? A gente vem aqui no layout, dentro do registro detalhe, volta aqui no contexto e aí a gente vai fazer a ligação do contexto com o registro. Como é que a gente faz isso? Basicamente arrastando. Fácil, né? Então, a gente arrastou o contexto para dentro do registro, ou seja, a gente fez a ligação. Agora, o que eu preciso fazer? Eu pego o campo e arrasto aqui, ó. Pronto. O que ele entende? Que este campo, que era uma gavetinha vazia, agora recebeu o conteúdo, número do lote. Você vê que aqui ele já mudou. Então, aqui está sem ligações e no momento que a gente arrastou, ele já preencheu. E aí tem que fazer isso para os demais. Então, data... Aí o próximo, CodeIst. Agora a gente faz para o ist
aí depois número DOC, aí depois info adicional. Tem que prestar atenção porque é por ordem alfabética, né, para você não arrastar de repente um em cima do outro errado aqui, ó. Valor do lote, NR, NF, conta contábil, valor, aqui é valor do lote, code ist item, tá aqui, ist item, tá aqui, informação adicional do item, tá aqui, débito ou crédito, tá aqui, e por último, centro de custo. Tem algum que ficou sem? Pelo que eu estou vendo, não. Por quê? Porque está tudo aqui, ó, com as informações. A gente só precisa conferir. Então, número lote, data, code ist, número DOC. Me parece que deu certinho. Então, esse recurso de arrastar e soltar, isso aqui facilitou muito a vida. Então, a gente tem, obviamente, etapas que são mais trabalhosas, como essas que a gente viu nos momentos iniciais aí do vídeo, mas agora chegou a parte fácil. Então, basicamente, a partir da associação dos campos do contexto aos campos do registro, a gente já pode fazer a execução aqui do nosso gerador. Tranquilo? Vamos testar então? Antes da gente testar, tem mais um ponto importante aqui. A gente precisa criar um novo contexto do tipo parâmetros da geração. Por quê? Porque a nossa consulta SQL tem 2 parâmetros. E eu preciso que o usuário digite isso e que esse parâmetro seja passado para a minha consulta. Então, a gente cria aqui, a gente pode chamar ele de parâmetros, vamos deixar como carregado no início, igual a gente fez lá com o primeiro, e aqui a gente vai clicar em adicionar. O nosso parâmetro, ele é do tipo inteiro. Por quê? Porque código de lote e coligada são inteiros. Então, inteiro, vou chamar esse cara aqui de code lote, título, informe o código do lote, e a descrição, lembra, sempre a descrição vai para a documentação. Então, o que você colocar aqui é o que vai aparecer lá. A gente deixa ele como obrigatório. Vamos criar mais um do tipo inteiro e agora código coligada. Título, informe a coligada. Salva esse cara. E agora o que a gente vai fazer? Eu venho aqui nesse contexto. Tá vendo que ele tem aqui uma aba chamada parâmetros? Eu venho aqui, abro os meus parâmetros e simplesmente arrasto. Coligada eu jogo em coligada e lote eu jogo em lote. Beleza? Então, ó, dá para conferir aqui dentro que no campo code lote caiu o code lote e na coligada caiu a coligada. Beleza? Aí a gente salva e agora dá para testar. Etapa final então, a gente vem aqui em processos, geração de saída. Ele vai manter as mesmas informações que a gente já viu, só que agora ele vai pedir aqui para você 2 parâmetros. Então, só para lembrar, o que você cadastrou no título é o que aparece aqui para o usuário. Quanto mais claro, melhor. 950, coligada 2, a gente pode deixar marcado, manda executar. E aí ele vai mostrar para você aqui o que ele fez, né? A leitura da lista, enfim. Todos os itens que foram lidos estão aqui nesse arquivo de log, que a gente pode fechar, e aí nós vamos lá no caminho em que ele fez a geração. Tá aqui nosso arquivo, vamos abrir para ver como é que ficou. Pronto. Agora ele pegou, gerou lá o header, e aí trouxe aqui para a gente todos os itens que estavam dentro do arquivo. Vamos ver como é que isso aqui fica no Excel. Vamos formatar aqui como texto, e separar esse cara aqui delimitado por ponto e vírgula, deixar tudo como texto, concluir. E esse é o resultado. Então, basicamente o mesmo arquivo que eu entreguei lá para o meu cliente, com as informações separadas aqui, né, por débito, crédito, enfim. Deu trabalho, mas foi, né, galera? Então, nosso arquivo foi gerado, deu tudo certo. E aí, o que eu queria mostrar aqui para vocês para encerrar? A gente tem um botão aqui, ó, chamado gerar documentação.
Ele vai salvar nesse caminho por padrão seu diretório de instalação TOTOS, dentro desse caminho chamado layout, e aqui você pode dar um nome para ele, né? Arquivo contábil Syspetro, vou salvar, e aí depois você vai no caminho e ele vai gerar aqui para você a documentação. Então olha que incrível isso. Primeiro, tem as definições que a gente usou de formatação padrão, de todas as propriedades. Aí ele tem um resumo com os campos, né? O que é o header, quais são as ligações, registro detalhe, tudo bonitinho. E aqui ele cria um item para cada elemento do nosso arquivo. Então, ó, dentro de arquivos, a gente tem as propriedades. Ó, o separador do nosso arquivo é ponto e vírgula, é arquivo texto, é txt, enfim, tudo aquilo que a gente viu na configuração. Ele separou também aqui os registros. Então, do que é formado o nosso header? Viu que eu falei sobre a descrição? Então, ó, a descrição está aqui. E aí a gente tem o campo, qual é o tipo de ligação, é um valor fixo, qual que é o modo, se tem tamanho, qual é o tipo dele, tá vendo? Então fica tudo dentro da documentação. Olha o detalhe, como é que tá. Mesma coisa, tá vendo? Ele repete, né? Ele mostra aqui para você que ligação que você está usando, qual é o tipo. Então isso aqui é basicamente um arquivo de documentação que você pode mandar. Olha aqui os contextos. Dado de arquivo é uma consulta e a de parâmetro tá aqui bonitinho. Então pensa assim, quando você faz um desenvolvimento, se você tiver o cuidado de documentar corretamente, de estruturar, no final você pode gerar uma documentação e pode mandar isso aqui para o cliente, para o desenvolvedor, enfim, isso aqui é uma documentação que fica como documentação inclusive do projeto. Então, pessoal, vídeo extremamente denso, técnico, eu procurei detalhar. A gente sabe que tem gente que está mais avançado, mas tem gente que está começando. E meu objetivo aqui é ajudar principalmente quem está começando. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários, as críticas, os elogios, mas se gostarem, compartilhem, curtam. Aproveitem para se inscrever no canal e não se esqueça. Havendo disparidade entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.